E aí, tudo bem? Bom, aqui quem fala é o Vaja, tá? Eu tô recebendo aqui hoje a Juliana Simões. Isso. Tá? Ela tem um canal no YouTube excelente, sabe? Ela tem altas sacadas sobre relacionamento, sobre positividade, tá? Espiritualidade. Entendeu? São mensagens curtas e eu acho bastante interessante. Insistir bastante tempo para poder receber aqui no nosso humilde canal, tá? Sim. Certo. Assim, ela é pedagoga, tá? Trabalha atualmente na Vara da Mulher, aqui em Pernambuco. E veio aqui com a gente para poder bater um papo e trocar algumas ideias muito legais, certo? Bom, Juliana, veja, a minha primeira pergunta seria, você como pedagoga, o que é que deu oportunidade de você trazer a sua área de formação para dentro do trabalho que você executa dentro da Vara da Mulher? Eu considero que a principal contribuição que a faculdade me deu foi ter estudado Paulo Freire. Para quem não sabe, Paulo Freire é o patrono da pedagogia e da educação. Embora tenha se formado em Direito, ele é um dos maiores educadores aqui do Brasil, né? Recifense, né? Nosso conterrâneo. E assim, um dos maiores ensinamentos e coisas que deixou pra gente aqui foi que a educação liberta um povo. A educação, ela serve de instrumento para libertar o seu povo da opressão. Inclusive tem o livro Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido. São vários, ele escreveu vários livros, e um desses são esses que eu acabei de falar. Então assim, essa contribuição do Paulo Freire de dizer que o nosso povo ele está cheio de mecanismos em que até antes deles nascerem, antes do nosso povo nascer, foi dito que não era possível que esse mesmo povo pudesse crescer. Que esse mesmo povo não podia ascender socialmente, não podia ser feliz do jeito que era, não podia criar sua família do jeito que podia criar, e está todo mundo vivendo isoladamente. Então são vários mecanismos de repressão social que estão hoje ativos, né? Não só social, mas individual também, né, Helder? Então, assim, eu acho que o Paulo Freire, ele traz uma visão libertadora e libertária, no sentido de dizer assim, você pode, através da educação, você pode ser instruído e instruir outras pessoas, para que quebre essa corrente. A gente está vivendo um momento muito delicado, de que as repressões, elas estão sendo, me parece que elas estão sendo mais, o cerco está apertando, né? As máscaras estão caindo. As máscaras estão caindo e os cercos estão apertando para que a gente fique com o peito mais apertado, que a gente tenha a impressão que nada nesse mundo vai dar certo, que a vida não vai andar para frente, mas vai. Paulo Freire é uma dessas pessoas que me dão um norte na vida, e na minha vida pessoal e na minha vida profissional também. Olha, você acha que muito dessa, entre muitas aspas, perseguição ao modo de Paulo Freire, de educar as pessoas, fazer com que elas questionem sua realidade, isso contribui para a barbárie que a gente vive hoje? Eu acho que o nível de barbárie que a gente vive, parte da barbárie que a gente vive está no sentido de manter o status quo. Porque, veja, tudo que eu estou falando é mais de vivência, do que eu percebo, mais isso do que propriamente do que eu li. Certo. Porque minhas leituras vão para outros lugares. Mas assim, o que eu estou percebendo assim, é que a barbárie que a gente está vendo hoje, agora, o que está acontecendo agora, existe uma repressão para manter o status quo como está, ou seja, a situação como está agora, certo. Manter o governo atuando como está,
Manter tudo como está, dentro do padrãozinho que a gente conhece. Uma outra parte, né, a parte de quem apoia determinado governo está aí e está atuante. Tem pessoas partidárias, tem pessoas que não são partidárias, mas são fãs. Eu acho que eu não considero as pessoas que apoiam ou que pensam igual ao governo que a gente está, que sejam burras. Eu acho que elas são pragmáticas, sabe, assim, pragmáticas no sentido de, sabe, elas sabem que é errado, mas para elas está tudo bem. Entendeu? Tá me favorecendo? Eu penso igual, entende? Assim, eu já vi assim, pessoas que declaradamente sempre foram preconceituosas e hoje, estando bem representada, a máscara simplesmente cai. Entendeu? Sim. Assim, o que eu percebo dessa agitação toda? Existe uma agitação das pessoas que estão dizendo assim, pelo amor de Deus, a gente precisa dar um jeito nisso. A gente precisa sair dessa, já que o governo está como está, a gente colocou, somos responsáveis, até porque não votou, a gente é responsável. Porque no andamento da história, do nosso desenvolvimento coletivo, do povo brasileiro, a gente colocou o governo que está aí, estando aí. A gente tem que reconhecer isso. Né? Tem que reconhecer isso. É difícil admitir, mas mesmo quem não votou, precisa dizer, eu estou imersa dentro desse povo. O meu povo é o povo brasileiro. E o povo brasileiro votou em quem agora está no comando. Então assim, parte desse desespero que a gente está vendo é pela libertação dessa situação opressora que já está ocorrendo. Então, eu não estou dizendo que isso é parte da barbárie, não. Mas, assim, é preciso ter muito cuidado do que, assim, o que é que preciso fazer para ele se libertar, para tomar uma atitude libertadora. E isso é uma coisa. E, assim, a outra coisa é diferenciar o que fazer na hora do desespero. Porque assim, tem coisas que quando a coisa começa a apertar, o cerco começa a apertar, o desespero vai apertar junto com o cerco. Você acha... E aí a barbárie vem. Assim, você acha que no meio assim que você trabalha, esse clima favorece muito o pessoal tratar, em vez de conversar, ser mais violento? Não entendi. Da cultura, assim. O momento que a gente está vivendo agora está contribuindo para a gente ter menos. Eles estão meio que contribuindo para a gente ter menos fé nas leis e querer fazer justiça com as próprias mãos, em vez de dialogar e de respeitar as leis. O pessoal quer ser mais violento uns com os outros. É justamente quem quer manter o Estado como está, eu acredito que assim, faz um movimento de alguma forma perpetuar violências. Mas o que eu vejo em paralelo? Eu vejo pessoas fazendo trabalhos excepcionais. E aí eu vejo, assim, eu abro aí um trabalho grandioso que é a expansão de um trabalho chamado Comunicação Não Violenta, que é uma coisa... Comunicação Não Violenta. Comunicação Não Violenta, que é de um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. Certo. É um livro, que assim, quem puder, você, quem está nos assistindo agora, quem puder ler este livro, e puder pesquisar na internet, veja, porque salva vidas, literalmente, eu não estou brincando. Quando eu li esse livro, eu fiquei me perguntando e dizendo ao mesmo tempo, né? Será que Marshall, o autor, né? Será que ele tem noção de quantas vidas ele está salvando só nesse livro que ele escreveu? Porque ele só escreveu esse, Comunicação Não Violenta, que é um guia para você se comunicar de forma saudável.
que é não violenta, não abusiva, né? Então, assim, existe a barbárie, existem as práticas da violência, existem as fake news que foram tão veiculadas na época da eleição. As mentiras. As mentiras, né, nas falcatruas, as coisas não verdadeiras, para promover, né, determinado partido. Mas, enfim, existem pessoas que estão, assim, engajadas na verdade. Engajadíssimas. E, assim, fazendo o que for possível e o impossível para defender a verdade, para fazer com que esse povo se liberte. É complicado, né? Algumas pessoas, elas parece que se sentem mais confortáveis em deflagrar mentira, né? Só porque não concorda. Ou... É mais fácil você deflagrar uma mentira, porque assim, porque normalmente as pessoas não, quando recebem uma notícia no WhatsApp, certo, num e-mail, numa rede social, o que é comum fazer? Você passar para frente, até porque você acredita que o que você está passando para frente é de caráter informativo, você vai ajudar pessoas. Mas aí falta um primeiro e importante passo, que é o de investigar a veracidade do que você está passando, daquela informação. certo. Será que aquela informação é verdadeira? Será que ela procede? Será que vem de fontes confiáveis essa informação? Então, eu acho que se a gente tivesse feito isso, se a gente soubesse fazer isso há mais tempo, o rumo da nossa história seria outro. Mas, enfim, a gente está no aprendizado. Então... felizmente ou infelizmente, a democracia faz isso. Varia. Assim, há momentos que a gente precisa ser... A gente foi bastante progressista em muitas áreas aqui no país. E agora a gente está vendo muito retrocesso. A única coisa que eu vejo, eu tenho pessoas que eu adoro, tenho muita consideração, que apoiam muito esse governo. A única coisa que eu digo é ser sério. Assim, olha, o bom governo não depende de torcida não. A gente tá aqui para fiscalizar coisa errada. Isso. Entendeu? Agora, Sim. ele depende do cara fazer coisas boas, como foi feito nos governos anteriores, que até os dados eles estão usando para justificar coisas boas. Sim. Entendeu? Caramba. Quando a gente para pensar, né, no que está acontecendo. É complicado. É um aprendizado, mas sabe o que é um aprendizado também pra gente? Isso eu venho aprendendo no meu próprio processo, assim, pessoal, de autoconhecimento, que é... e aí eu não estou fazendo nem demagogia, e eu não estou fazendo aqui uma apologia à negação das coisas ruins que estão acontecendo, mas, cara, se a gente focar nas coisas boas, nas boas iniciativas que a gente está fazendo, no que as pessoas estão fazendo ao nosso redor, eu acho que o foco, quando a gente coloca um foco numa determinada coisa, ela cresce. Isso eu já aprendi, assim, lendo muito, e é o que eu estou falando. É o que eu estou falando, assim, desde que eu comecei essa próxima fala que eu tô falando agora. Assim, existe coisa errada pra caralho, existe. Muita, velho, muita. E assim, é muita coisa negativa acontecendo, é muita desesperança rolando, pessoas, assim, se matando, literalmente, mas se matando por dentro, desesperançadas da vida, andando que nem zumbi, existe. Mas, velho, existe muita coisa boa acontecendo paralelamente. Então, se a gente puder falar de coisas e propagar coisas, iniciativas e trabalhos que estão acontecendo e que vão fortalecer as pessoas, esse foco que vai ajudar as pessoas, cada um no seu processo, porque a iniciativa é feita de pingo em pingo.
é individual, a transformação é individual. A transformação coletiva que a gente vai ver no nosso Brasil, ela vai acontecer individualmente, não se engane. O que a gente quer é ver um Brasil modificado, um Brasil mais justo, um Brasil, não só um Brasil, mas um mundo, mas a gente vai puxar a sardinha do nosso lado, né? O nosso Brasil, né? Então, assim, a gente vai buscar uma mudança, a gente quer uma mudança efetiva, garantida para o nosso país, mas ela vai acontecer internamente primeiro. Sempre, é sempre dentro. A mudança sempre acontece primeiro internamente, depois fora. Não tem para onde correr. E essas mudanças já estão acontecendo. Mudanças internas de pessoa para pessoa, nos atendimentos que são feitos, né, nos consultórios clínicos que são feitos, que as pessoas são atendidas, nas terapias holísticas que as pessoas fazem, que é um crescimento que está acontecendo mesmo. Certo. Terapias holísticas, pessoas estudando a espiritualidade, empreendendo autoconhecimento, até no judiciário, não sei se vocês já ouviram falar. É uma iniciativa bacana que está tendo, que é constelação familiar dentro do judiciário, para entender as causas de por que aquela família, aquela prática daquele crime foi feito. Constelação familiar dentro do judiciário. Isso para mim foi um achado, né? Assim, foi um avanço. Mas tem, assim, é claro que tem muita coisa para ser considerado dentro desse contexto de constelação familiar no judiciário, mas para mim é um avanço. Não deixa de ser um avanço. Olha, infelizmente eu não conheço esse livro Comunicação Não Violenta, mas já me vem a dúvida, como a comunicação não violenta, ela melhora o relacionamento entre as pessoas? Para você entender comunicação não violenta, é preciso você entender o que é comunicação violenta, primeiro de tudo. Certo. Comunicação violenta é o que a gente já sabe. As pessoas que se agridem, as pessoas que se xingam. Porque quando a gente se comunica, quando comunica, quer algo. Quer expressar algo e pedir algo, normalmente, né? Num relacionamento amoroso, no ambiente de trabalho, né? O chefe comunica algo pra gente e a gente vai comunicar ao chefe também. Na família, em todos os âmbitos que a gente vá, onde a gente mora, a gente vive, tem comunicação. E a gente quer pedir algo. Algo também é pedido pra gente. E normalmente quando se pede algo, o que é mais comum? Se pedir impositivamente, né? Na tora, me dá isso. E no relacionamento amoroso, que é um relacionamento mais íntimo, que as pessoas se conhecem mais intimamente, mas vão conhecer o melhor e o pior, o mais podre e o melhor dos diamantes que a pessoa tem. Conhece um relacionamento íntimo. Mas as pessoas se agridem demais, se xingam demais. Isso é comunicação violenta. Comunicação violenta é o oposto disso. Na comunicação violenta, a gente sabe que quando alguma das partes não tem muito argumento, não consegue ter um argumento para mostrar o seu ponto de vista, você perde muito tempo tentando convencer, enfiar na cabeça do outro o ponto de vista próprio, aí recorre para a violência. O que a comunicação não violenta faz? Exatamente. Assim, para trabalhar com antagonismo. Você desejar algo diferente do outro não é um problema. Primeiro, o problema é como você comunica algo e como você escuta algo do outro. Veja, vou explicar melhor. Isso parece muito abstrato, né? Muito papo cabeça, mas vamos para a prática. Tá ótimo. Continua, por favor. Vamos lá. Normalmente quando eu coloco, o que eu estou falando, eu coloco no meu trabalho. Eu também explico essas coisas. Comunicação não violenta é um tema que eu trabalho dentro do meu trabalho, que eu dou palestras, né, na Vara da Mulher de Garaçu, como o Helder já falou no início do vídeo. Então, assim, você pega um casal em que o marido está para chegar em casa e a mulher chegou mais cedo do trabalho e a casa está uma bagunça.
O homem, esse homem, ele é organizado. Ele gosta das coisas organizadas. A mulher, ela é mais... não liga tanto para organização, né? É mais solta. Né? Ela até organiza, mas deixa as coisas mais espalhadas. Ela não liga tanto para organização quanto ele. Mas vamos lá. Num dado momento, num belo dia, essa mulher está em casa, chegou mais cedo e não organizou a casa. Ela sabe, né? Eles moram juntos, mas ela sabe que ele é mais organizado, é mais categórico quanto à organização. E ele chega em casa e vê a casa uma bagunça. O que é comunicação não violenta? Vou dizer agora. Ele chega e diz para ela: mas eu já disse a você que essa casa está uma bagunça, você não faz nada, você é uma preguiçosa. Você não vê que essa casa tá um horror e você sabe que eu não gosto disso. Aí vê, chama de preguiçosa, diz que a casa tá uma bagunça, diz que ela não fez nada, ou seja, só troca de acusação, né? No caso, há uma acusação que ela pode devolver e aí é troca de acusação. Isso é a comunicação violenta. Violenta, agride o outro. Por uma atitude, né? Certo. Você percebeu que ele xingou ela por uma atitude. Né? Ou seja, ele por uma atitude pontual, ele xingou o global. A personalidade dela inteira foi comprometida por um xingamento que ela deixou de fazer, por algo que ela deixou de fazer. O que é comunicação não violenta? É o seguinte: você tem 4 pilares, né, na comunicação não violenta, que é a observação, primeiro. O segundo é o sentimento. O terceiro é uma necessidade. E o quarto é o pedido. E aí eu vou dizer tudo isso dentro da comunicação violenta já na prática, né? O que é? Ele chega, mesma situação, encontra a casa uma bagunça. Chega, o homem olha para ela e diz assim: meu bem, vê só. Aí eu acabei de chegar, eu tô vendo a casa tá desorganizada, tem coisas fora do lugar. Observação. Tem coisas fora do lugar. Fato. Isso é um fato. Segundo, e isso me deixa extremamente incomodado. Eu tô chateado. Eu tô puto, pode até dizer, eu tô puto da vida, eu tô, poxa, de novo. Eu fico toda vez, você sabe, eu fico chateado com isso. Segundo ponto. Terceiro ponto, necessidade. Eu sinto essa necessidade de organização. A organização me faz bem. Esse é o ponto da necessidade. Já vai para o quarto, que é o pedido. Então, por favor, vamos organizar a casa? Eu organizo junto com você, mas vamos deixar a casa limpa? Percebe a diferença? Totalmente diferente. Ninguém foi xingado, ninguém foi oprimido com um xingamento, não houve um ataque pessoal, mas foi pontuado um problema. Certo. E foi feito um pedido através de uma necessidade, que é, no caso, a organização, né? Que normalmente as pessoas, quando se sentem, quando elas se sentem, quando essa pessoa na primeira vez, né, quando atacou a pessoa, você é uma preguiçosa, é porque ela já se sentiu atacada. Ela se sentiu atacada com a falta de organização da outra pessoa. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender, se eu estou me fazendo entender. Mas assim, você me atacou com a tua falta de organização, porque você sabe que eu não gosto disso. Então você fez de propósito. Isso que a pessoa deduziu, sabe? Certo. Tudo isso é dedução da pessoa. Aí ela se sentiu atacada, ela ataca de novo. Para se defender. Torna-se uma enorme troca de acusações. Sempre. E ninguém consegue nada. Nada. E só piora o problema. Porque a pessoa vai devolver o ataque e fica no troca-troca. Aí eu digo assim, o que vocês acham, você, Helder, todos aí, o que vocês acham que é a guerra na Síria, a guerra no Oriente Médio, a guerra lá, tudo? É isso. Na minha opinião é isso aí. Guerras são isso aí. Cada um querendo o seu interesse, tendo a sua necessidade, tendo algo a clamar por alguma coisa, sem se entender. E querendo na força bruta
conseguir algo. O Marshall Rosenberg, inclusive, ele já foi chamado numa comunidade lá do Oriente, não sei qual foi o país, mas ele já foi chamado. Eu coloco no. Pois é, faça isso, por favor, porque assim, ele já foi chamado para mediar um conflito, eu acho que é de israelense e palestino. E conseguiu. É uma comunidade, tá? Ele fez, ele pegou uma gota d'água e botou no sabe, num incêndio. Mas ele pontuou, ele conseguiu, ele teve sucesso. Você pode acabar brigas no relacionamento, você pode pacificar um relacionamento, como você pode pacificar uma guerra mundial. A gente, vamos dizer assim, a gente deixa de brigar, né, de elevar a voz para começar a exercer, não autoridade, mas autoridade é uma palavra muito forte. Talvez mais respeito. Sim. Né? Porque, por exemplo, no casal existe a equiparidade, né? São iguais. Não existe, né? E se existe, é desequilibrado, né? Se existe um aqui, outro aqui, está em desequilíbrio. Um submisso, o outro autoritário, é desequilíbrio. Mas existe isso aqui, ó. O ideal é equiparidade. Na comunicação não violenta, os dois são iguais. Os dois se comunicam como iguais. E ouvem também. Como, né? Como igual. Exato. Eu acho que seria mais, se chegar numa situação dessa, eu consigo puxar uma referência. É um livro velho, é um livro antigo, eu vi como criança, que é Como Conquistar Amigos e Influenciar Pessoas. Que ele fala assim, ele tem vários princípios, mais de 30 princípios, mas assim tem um que ele fala pela necessidade, que era sobre um cuidado sobre um cientista fazendo uma pesquisa com primatas, né? Uma que ele coloca a necessidade do outro, né? Ele viu que era muito mais eficiente. Em linhas gerais, ele viu que era muito mais eficiente você elogiar o outro, você dar recompensas, do que você punir. Sim, exatamente. Eu ri quando ele falou desse livro, porque eu tenho esse livro. Tem? Eu tenho, e ele é um dos livros que, antes da gente gravar o vídeo, eu estava comentando de alguns livros que eu estou lendo, pingado. Eu tô assim, né? Eu não leio um livro e termino ele e depois leio o outro. Eu tô lendo um, depois leio outro. É ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Esse é um dos. Você é multitarefa, você gosta sempre de se interessar e se absorver em várias fontes. Pois é, eu deveria ser mais focada, eu acho. Porque acabo que faço isso e não foco em nenhum. Mas, enfim. Você tem facilidade, é a sua natureza. Isso aí Mas aí eu citei 3 livros. Certo. Esse é o 4, do Dale Carnegie. Dale Carnegie. Exatamente esse. Esse é fantástico, minha gente. Fantástico, porque ele vai ensinando você. Ele é um livro antigo, de 1926. Certo. Século passado. E vai ensinar você a se conectar com pessoas. É um precursor da comunicação não violenta, porque ele conecta você a outras pessoas. Entendi. Porque isso de xingar o outro ou de você... Ele ensina você a sorrir, pra você ter uma ideia. Sorria para as pessoas. Quando você tratar com as pessoas, sorria para elas. Só o sorriso vai fazer com que seu dia e a vida de outras pessoas modifique. Você vai se tornar uma pessoa mais carismática e você vai ser mais bem recebido. Ele, assim, você pode chamar de técnica, né? Que ele fala de técnicas para como se relacionar com pessoas, mas é uma lição de vida que ele ensinou porque era natural dele. Entendi. Você percebe que ele ensina aquilo porque é da natureza dele. Ele não é diferente de alguém que aprendeu com outra pessoa, sabe?
e escreveu e passou para frente através de um artigo acadêmico. Não! Até porque ele nem era formado. Ele foi formado na escola da vida. É daquelas pessoas que aprendem com a vida. Nem formado teve pouco estudo. Certo. Mas é uma pessoa extremamente desenvolvida no lidar, no tratar com os outros, sabe? É uma lição de vida. E, inclusive, é um best-seller e um dos livros mais bem indicados para quem trabalha com administração, né? Trabalhar com gente, né? É complicado recursos humanos, trabalhar com pessoas. A diversificação de gente, de tipos de pessoas, de pensamentos, de opiniões, pontos de vista, são infinitos. 7 bilhões é a quantidade de gente que existe aqui. Mas de ponto de vista, de consciências, está muito mais. Lidar com 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente não consegue. É humanamente impossível. A gente lida com o que é próximo, com o que está perto da gente. Seja no nosso ambiente de trabalho, né, onde a gente vive, mas para onde a gente vai, caminhando, né? Mundo afora. Será que, assim, se você pegar esse livro, como conquistar amigos, influenciar pessoas, será que ela coloca, assim, ela mostra formas da gente parar de reclamar e ter uma postura mais ativa para se comunicar melhor com as pessoas? Mais proativa? É o que eu estava falando, a gente estava conversando aqui agora sobre a mudança interna. Porque tudo começa na gente, não tem pra onde correr, gente. Se você está duvidando disso, sinto muito. Esse vídeo não é pra você. Mas fica com a gente aqui, porque vê só. Ele vai ensinar você, todo um livro que vai falar sobre ensinar uma habilidade a você. Porque por que você busca um livro? Para aprender uma habilidade e conquistar algo, não é verdade? Ter mais dinheiro, ter mais amigos, como o próprio título diz, né? Você quer algo, você quer obter um benefício para você. Você não está fazendo isso à toa. Então, assim, você vai conquistar algo, mas você conquista através de um desenvolvimento de uma habilidade interna. Então, tudo que você vai conquistar, você precisa desenvolver primeiro internamente. E aí, antes disso, é preciso que você identifique qual é a habilidade que você precisa desenvolver. Por exemplo, eu sou uma pessoa que precisa desenvolver mais a capacidade de não tanto influenciar pessoas. Isso também, com certeza. Mas de fazer amigos. Certo. Eu já sou uma pessoa um pouco mais introspectiva. Então, assim, gosto muito de conversar, gosto muito de trocar ideias, gosto de conversar sobre o que eu gosto, obviamente. Por isso que a gente tá aqui, né? Então, assim, mas assim, tem habilidades que a gente identifica que só se a gente tiver muita disposição interna e humildade para dizer, isso eu preciso melhorar. Tem coisas que eu preciso melhorar em mim, isso é bom, essa outra habilidade em mim, eu tô ok, eu sou muito boa, mas a outra parte, essa de lidar com pessoas, de fazer amizades, eu preciso melhorar. E isso é essa disposição interna de você querer, de reconhecer primeiro, né? Primeiro reconhecer. Depois é que você tem a disposição em desenvolver aquilo. Certo. Mas tudo começa com uma intenção. Tudo começa com uma intenção. Eu intenciono fazer amigos, eu quero fazer amigos. Pra quê? Pra quê, né? Aí você pode dizer para ter uma vida mais plena, porque eu quero ter uma vida mais alegre, né? Porque com amigos você tem realmente uma vida mais alegre, mais realizada, porque você vai ter troca com pessoas, você vai a gente não é uma agregar ilha, né? Na vida das pessoas. A gente não é uma ilha, né? A gente precisa, assim como dormir, como comer, como a gente precisa se relacionar, ter contato com as pessoas, estar perto. Sim. Entendeu? Assim, sem isso a gente define, a gente assim, tirando alguns distúrbios de pessoas que não se sentem bem perto de outras, aí já é exceção.
Mas normalmente a gente sente muita falta, a gente tem necessidade de poder se conectar com as pessoas, se comunicar com elas. Sim. Sabe? Mas eu acho tão difícil. Acho que o difícil é a gente parar de reclamar, dizer que a gente está precisando e a gente começar a dar. Né? Exatamente. Assim, Exatamente. bom dia, boa tarde, né? Tudo bem, existe um meio profissional que a gente precisa, até para alguns meios, assim, alguns nichos profissionais, para sobrevivência você precisa ter contato. Mas para a vida, a gente precisa aprender a ser mais agradável com as pessoas. Tudo bem, a gente não tá nota 10 todos os dias, mas bicho, um bom dia, boa tarde, como vai você? Entendeu? Como é que você tá? Exatamente. Me veio aqui o exemplo dessa habilidade, né, do que o Helder acabou de falar, de você tratar as pessoas bem, independente de como elas te tratem. Eu acreditava assim, né? Minha frase era, minha educação... Eu tenho até vergonha de falar. Mas eu vou falar, né? Certo. Minha educação depende da sua. Claro que assim, eu não saía para dar porrada em ninguém, né? Embora queresse muito, internamente. Certo. Mas é assim, pô, eu dou bom dia e a pessoa não me responde, então vai tomar, né? Então assim, hoje eu já dou bom dia para as pessoas na rua e mesmo que elas não me respondam, né? Ou para um motorista, ou para um vizinho, né, no meu prédio, alguém com quem eu encontro e esbarre na rua, eu posso dar um bom dia. Se essa pessoa não me responde, eu posso internamente achar ruim. Uma pessoa mal educada, velho. Não custava me dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas essa atitude dessa pessoa, ela não me impacta mais no meu hábito de dar o meu cumprimento. Entende? Porque se eu for depender da opinião ou da responsiva do outro, assim, eu tô totalmente vulnerável ao que o outro tá fazendo. Eu sou refém do outro. Eu sou totalmente refém do outro. Talvez a gente assim, ultimamente a tecnologia tem tornado a gente mais solitário. Entendeu? Talvez mais carente, né, Sim. com o próximo. Sim. Eu acho que assim, talvez a gente deixe de... existe aquele pensamento, eu acho um pensamento bastante retrógrado, tá? Que a gente precisa dos outros, que a gente precisa... Não, bicho, a gente gosta de se relacionar com os outros. É uma necessidade, né? É uma necessidade, mas assim, a gente não tem. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Eu tenho que ir por lei. Sabe, mas é... Como é que eu posso dizer? A gente pode melhorar um pouco de si mesmo. Assim, pra gente se relacionar com qualquer pessoa, a gente tem que se entregar. Tem que se entregar. Não tem como. Não tem como. Ser diferente. Mas, então assim, por que não a gente o melhor que a gente pode dar pro outro? Se o melhor que a gente pode dar pro outro é a gente mesmo, por que a gente não pode melhorar, né? Tornar melhor aquilo que a gente tem, que é o que a gente é. Entendeu? Sim. Talvez escutar mais, sabe? Nossa, que ponto você falou, Helder. Que ponto. Olha. Entendeu? Às vezes, porque assim, às vezes diálogos. Olha. Isso é um trabalho diário, tá? Assim, a gente faz isso direto, mesmo sem querer. Minutário. A gente De minuto a minuto. A gente esquece, assim, os diálogos eles às vezes se tornam... a gente espera o outro falar, pra gente falar o que a gente quer. Exatamente isso aí. Olha, e se você for mais perceptivo, você vai perceber isso com uma velocidade muito maior numa rede social, no WhatsApp. Repara,
no WhatsApp. Quando você está falando no WhatsApp, né? Certo. Você escreve a sua fala, o outro não terminou, você no caso, você não terminou de falar o que você precisa, o outro já está digitando o que ele quer falar, né? Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu conheço pessoas, e são raras essas pessoas, viu? E eu vou ser bem sincera, eu ainda não sou como essas pessoas que eu vou citar, não. Mas eu tô na linha, eu tô na reta. A minha meta é essa. Mas ainda não tô lá. Eu conheço pessoas que esperam terminar de falar, leem toda a fala, tudo que eu escrevi, isso qualquer pessoa. Escrevi tudo, terminei de escrever, a pessoa dá um tempo, pontua o que ela quer, precisa, né, pondera aquilo. Isso é escuta. Isso é escutar. Né? E é escutar, né? Escutar com WhatsApp, escutar num direct do Instagram. Entendeu? Assim, é dinâmico, você escreve, você manda áudio, mas no dinâmico aqui, no tete a tete, na vida real. Quantas vezes a gente não interrompe o que o outro está falando pra gente falar o que a gente quer? E aí é no sentido de, peraí, eu já entendi o que você quer falar, mas deixa eu agora pontuar o que eu quero falar, porque é isso que é mais importante. Assim, não é por maldade, mas é aquela necessidade de afirmação, né, cara? E repito, não é por maldade, não é necessidade de maltratar ninguém, mas é você querer ser escutado a todo momento, mas escutar é uma habilidade rara, que poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. Eu acho lindo quem tem. Principalmente eu vejo muitos homens que não sabem escutar. Assim, muitos homens, não sei, porque assim, nessa hora eu tenho que colocar esse livro. Eu tinha falado em outros vídeos, tá, sobre essa obra, que é esse mesmo título, tá? Inferior é o caralho, da Angela Saini, é uma jornalista britânica, tá, com descendência indiana, tá, bem interessante. Ela diz assim que a gente não pode responsabilizar, tá, de uma coisa especificamente num gênero, né? A gente não pode. A gente está falando de ser humano, tá? A gente não pode cortar metade da humanidade, entendeu? Assim, fingindo que não seja um humano, ou mais ou menos, ou se use cantos da sereia, ou não é pior e nem melhor, é diferente. Não, é igual. As necessidades são as mesmas, tá? O que, assim, fechando esse parêntese, o que eu digo é que normalmente as pessoas escutam pouco. Escutam muito pouco. Olha, você falou, havíamos conversado anteriormente, que você é muito ligada em estudos de conhecimento pessoal. Sim. Tá? Sim. Como isso... Eu posso ligar isso mais ou menos a maiêutica? Ou isso não tem nada a ver com maiêutica? Assim, com questionar a si mesmo, pensamento grego, ou isso são estudos mais recentes? Como isso impacta a sua vida? Assim? Como isso tem criado impacto na sua forma de agir? Eu diria que eu tenho uma meta de vida que é, assim, ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Eu não sei se o que me motiva, sinceramente mesmo, eu não sei se o que me motiva é certo. Talvez eu não esteja aproveitando o que eu sou agora, o que eu tenho agora. Mas a minha meta de vida é ser uma pessoa melhor do que eu sou agora. Então eu estou sempre me questionando. Eu estou sempre, todos os dias, eu estou dizendo assim, certo, mas isso que eu pensei de mim,
Isso que eu penso, esse sentimento. Porque assim, quando eu falo de autoconhecimento, eu tô o meu processo está assim. É de investigação de coisas em mim que me desagradam. Coisas em mim que muitas vezes eu não queria nem admitir para mim mesma. Aí eu vou e escondo na minha mente. Que a gente chama de inconsciente. Já vi em alguns vídeos anteriores seus que você falava muito sobre você ser você mesmo, né? Sim. Mostrar e ser sempre você mesmo. Sim. Cara, assim, eu discordo. Sabe por quê? Do que você discorda de ser você mesmo. Tá. Sabe por quê? Eu tenho uma citação existe um monge do século XVII chamado Baltazar Gracián. O nome do livro, ele escreveu um livro interessantíssimo chamado A Arte da Prudência. Uhum. É tipo considerado uma resposta ao Príncipe de Maquiavel. Sim. Muito legal. Olha. Que ele fala assim, que a personalidade, como a pele, ela muda de 7 em 7 anos. Uma compra. Veja só. Você não pensa da mesma forma como pensava 7 anos atrás. Não. Ou 14 anos atrás. Não. Ou daqui para 7 anos você não vai pensar como pensa agora. Tipo, não. Talvez evoluir. Né? A gente não ficar tão preso assim, não se cristalizar tanto em ideias que naquele momento, nesse momento da sua vida pode funcionar, mas amanhã, quem sabe? Entendeu? Ou se não, existe aqueles momentos, assim, por exemplo, eu gosto de falar em público. Uhum. Somos geminianos, tá? Mas assim, graças a Deus, né? Como um bom geminiano, eu até me sinto confortável em falar em público. Assim, tive muita oportunidade de treinar ai meu Deus. Agora me fugiu o nome. A sua habilidade de você falar em público. Oratória. Mas tenho muita timidez para falar a tete a tete. Uhum. Já eu sou o contrário. Eu tenho muita facilidade no tete a tete e ainda tenho medo de falar em público. Eu tinha pavor, pânico. Certo. Mas hoje, assim, até por conta do meu trabalho que eu precisei vencer, que eu trabalho com o público, né? Então, assim, mas ainda tenho medo. Já você tem facilidade. Você troca ideia, joga, sabe? Às vezes é escrever, você fala. É porque assim, às vezes tem um livro que eu tô lendo agora, tô quase terminando. Que livro maravilhoso, que é assim. Isso vai virar resenha no canal, porque eu acho que vai ser um dos livros mais importantes, que o nome dele ele é do Robert Pirsig. Zen e a arte da manutenção de motocicletas. Sabe? Rapaz, ele é assim. Que nome curioso, né? E não necessariamente ele fala do Zen, não necessariamente ele fala da manutenção de motocicletas. Ele fala assim, o mote dele, a paisagem, o background dele é uma viagem de um pai e seu filho. Uhum. De moto. Na estrada, sozinho na estrada. Só que ele faz essa viagem fazendo flashbacks. Ele é um professor de filosofia. Sim. E ele começa a questionar, e aliás é uma das minhas maiores paixões, tratar de filosofia, que a gente conversar e discutir um pouco sobre o mundo, aprender mais com o mundo, com as pessoas. Uhum. Ele faz um grande questionamento a respeito da qualidade. A qualidade ele define assim, ele coloca um personagem à parte assim, numa linha narrativa paralela à história principal, do Fedro, um professor universitário, que um dia deram um desafio a ele explicar o que era qualidade. Uhum.
Ele entrou em pânico, porque a qualidade a gente não consegue definir. Por que a gente não consegue definir? A qualidade ela mostra que a gente consegue encontrar a diferença entre um poste e uma planta, uma parede pintada de cal e uma obra de arte, um carro velho e uma Ferrari. Sabe? Você consegue definir, mas se você tirar uma noção de objeto, você não consegue definir isso. É algo que é subjetivo, né? Não é subjetivo. É subjetivo, extremamente subjetivo. E não tem como mensurar, né? Não tem como mensurar, entendeu? E assim, ele começou a identificar onde é que você encontra qualidade. Tipo, aí é mesmo que uma tentativa. É uma tentativa de mensurar 3 coisas: ciência, arte e religião. Sim. As 3 trabalham com qualidade. A filosofia tem um ramo disso muito específico tratando da qualidade, que é a estética. Tá. O meio de vida que a gente vive é em cima da qualidade. O capitalismo, ela trabalha com as diferenças. Ela precisa que as coisas, para ter valor, ela tem que ter uma diferença. Uma coisa vale mais em relação a outra. Eu acho que eu li num artigo que o que você está falando, que até no Facebook, foi a interação de um filósofo com uma estilista de moda falando sobre luxo, que as pessoas não... a sociedade não podia viver sem luxo, ou seja, o que está por trás disso, né, do luxo? É da beleza mesmo. Que as pessoas não conseguem... Tá intrínseco as pessoas viverem com beleza. A humanidade não viveria sem beleza. Beleza faz parte de... Algo essencialmente inacessível, a maioria. Não necessariamente, porque é natureza, como a gente está vendo aqui agora. Né? A gente está no extinto laguinho da Federal, no campus da Federal. E aqui, assim, se vocês verem aqui, é um lugar belíssimo. Era mais belo ainda há uns 3 anos, 4 anos. Muito mais bonito. Isso é uma beleza natural acessível a todos. Uma praia é acessível a todos, né? Assim, então, assim, algum tipo de beleza, né? Seja natural, seja artificial, algum tipo de beleza que você pode pagar muito caro, você paga milhões para isso, ou você paga só a passagem para ir e ver, a passagem do ônibus, sabe? Assim, existe beleza. Precisa existir beleza no mundo, senão as pessoas se soltariam. E eu estou associando isso eu acho que eu estou associando isso à qualidade, sabe? Eu não sei por que eu fiz esse looping. Que aí eu associei a qualidade. Para mim, acho que a qualidade tem a ver com beleza. Eu acho que a minha subjetividade associou qualidade com beleza. Viajei um pouquinho, mas... Não, eu acho que existe muitos tipos de beleza. Muitos tipos de beleza, né? Sim. A beleza física, a beleza de caráter, a beleza espiritual, a beleza das atitudes, né? Sim. A generosidade, sim. A caridade. Sim, com certeza, sim. E disso também não se viveriam as pessoas sem. Não poderia viver sem. Imagina, pessoas frias, pessoas que não tivessem generosidade, que não houvesse beleza no mundo, fosse um mundo sem árvore, sem praia, totalmente desprovido de natureza mesmo. As pessoas morreriam, sinceramente. Não existiria pessoa. As pessoas entrariam em depressão, soltariam mesmo. E, assim, me diga, que leituras nesse momento que você se ocupa agora? Paralelamente, eu me ocupo de 3, né? Meus 3 livros de cabeceira empilhados, um em cima do outro, são Inteligência Emocional, que esse daí, assim, é tipo uma bíblia da área
de inteligência emocional, né? O nome é Inteligência Emocional, né? Certo. Do Daniel Goleman. Daniel É um Goleman. clássico, Daniel Goleman. 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 É bem conhecido esse livro. Ele fala porque a gente tem múltiplas inteligências, não só a inteligência do QI, né? Coeficiente. E assim, ele vai falar estritamente da inteligência emocional. E que muitas pessoas têm, que eles chamam de a gente tem sequestro emocional quando a gente surta, né? Quando tem aquele momento em que a gente é pego por uma emoção e é levado por ela, enfim. Faz alguma bobagem, alguma coisa Isso. séria. Não, e ele fala sobre muitas coisas. Ele é tipo uma Bíblia mesmo, de como você se educar, como amadurecer emocionalmente, como deixar de ser criança e virar um adulto das emoções. Excelente esse livro. Acadêmico, né? Mas excelente. E bom de ler, gostoso de ler. O segundo é Mapa da Felicidade. O Mapa da Felicidade de Heloísa Capelas. Certo. Excelente também. Esse é para quem está querendo, assim, tá em busca, né, de si mesmo, tá numa busca de autoconhecimento, mas principalmente, eu acho que todos nós, 7 bilhões de humanos, tá em busca de ser feliz. Duvido que você não esteja em busca. Então veja esse livro, leia. Você, eu dei, todos nós, né? Eu indico. O outro, deixa eu ver se eu me lembro do outro. Flua. Não é fluor não, é flua, tá? O nome do autor, eu só vou dizer o nome, é Luiz. Mas o sobrenome eu não lembro, mas é um guia das competências emocionais. Aí eu tô de novo sugerindo que vocês leiam mais um livro sobre emoções. Mas esse daí vai dizer assim, para você parar de brigar com você mesmo e você se alinhar com quem você é agora. Que é o que eu disse há um tempo atrás, né? De você se aceitar como você é. De você estar em busca de melhorias, de ser alguém melhor, mas poxa, aceita como você é, cara. Não briga com você não. Eu só consigo me lembrar. Tem uma obra que eu tenho que me falaram, é uma obra curtíssima, assim, ela tem 100 e poucas páginas. É um livro antigo do Hermes Trismegisto. Ele fala sobre o nome da obra é o Caibalion. Isso. Ele fala sobre os 7 princípios que regem o universo. Sim. Né? Ele fala que a alquimia, a transformação é principalmente mental. Tá? Eu só consigo me lembrar das ações das emoções que mais se aproximam delas em 2 princípios. São vários. Dos 7 princípios eu me lembro de 2 que casam perfeitamente com a área das emoções. Eu acho bastante interessante os vídeos que você fez com relação à emoção. Sim. Uma ele fala sobre o princípio de gênero. O princípio de gênero, ele diz especificamente o seguinte: tudo no universo, todos os seres têm um gênero masculino e feminino dentro de si mesmo. Isso. Ele diz assim que o grande mestre, o grande alquimista, ele consegue achar o equilíbrio dentro de si nesses gêneros. Entendeu? O que é que acontece quando você não consegue achar um equilíbrio dentro de si nesses gêneros? Você se torna uma pessoa homofóbica, uma pessoa intolerante, sabe? Como você está consigo mesmo, você tem muita raiva de quem consegue se aceitar como é. Aí é um desequilíbrio total do feminino, né? Assim, quer dizer, eu entendo. Tá... Eu entendo. Lá é nas alturas, a gente encontrar. Que o Robert Pirsig também fala que ele se refere também com relação à qualidade e o método científico. Achar um equilíbrio. Eu encaro que as emoções, é muito difícil a gente não ter emoção, sabe? Mesmo uma pessoa autista, que em teoria não teria emoções, tem emoção.
entendeu? Procura, sabe? Mas eu entendo dessa leitura dos gêneros, é assim, é você ter é você encontrar um equilíbrio entre as suas decisões lógicas com aquilo que você está sentindo naquele momento. Sim. Sim. Entendeu? Aí você encontrar um meio termo para melhorar, assim, encontrar o melhor dos dois. Sim. O melhor dos dois mundos. Dentro de si mesmo. Sim. Porque literalmente existem dois mundos, né? Quer dizer, dois mundos, que a gente está falando aqui é mental e emocional. Literalmente. Mental e emocional. E o segundo princípio que eu vejo é o princípio de ritmo. Que o ritmo, ele diz assim, tudo é compassado em ritmos, como as ondas do mar. Tá? Tudo vai e tudo vem. Ele diz que o grande mestre, o grande alquimista, ele consegue achar o equilíbrio nesse ritmo. Quando você não tem equilíbrio, quando você não encontra o equilíbrio, sabe o que você encontra? São pessoas borderline. Que vivem literalmente no limite de tudo. Sabe, são pessoas assim, altamente oscilantes. De dia estão extremamente alegres, de noite estão extremamente tristes, deprimidos. Sim. E fica assim. Quando você consegue achar pelo menos o possível para que os pêndulos vão de uma forma mais equilibrada, a gente se encontra. Sim. Entendeu? Sim. Para todas as leis e princípios tem que existir um equilíbrio, senão existe adoecimento, né? A gente não está fora das leis não, minha gente. A gente não está fora das leis não. Eu estou falando leis aqui, não é leis humanas não, estou falando o que o Helder está acabando de falar aqui. Leis que regem esse universo, a gente está imerso nelas e a gente tem elas dentro da gente aqui. Existem obras que marcaram você enquanto pessoa, assim, que tipo marcaram sua vida. Você tem um top 3 assim de livro da sua vida. Nossa, meu Deus, que pergunta difícil. Eu sei que é quase. Olha, comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Pode. Puxa vida, não poderia deixar de dizer aqui, né? Certo. Poderia. Porque precisa no meu trabalho e a gente precisa da nossa vida, gente. A nossa vida. Não tem como. A gente sempre, em algum momento da vida, a gente se comunica violentamente. Seja num nível pequenininho, né? Num nível de violência que não é absurdo, ou até um nível absurdo mesmo. Aí não é uma obra, né? Não é um livro em si, mas poderia até dizer o livro, mas o que eu queria citar mesmo é a metodologia Patchwork. Patchwork. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Essa metodologia Patchwork foi o que, sinceramente, ela salvou minha vida. Porque quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento foi em 2014. E aí eu iniciei um processo terapêutico e tal. E a gente sempre inicia por uma dor, né? Certo. Nunca é porque eu tô sem nada para fazer, ou porque minha vida tá muito boa e agora eu vou num processo terapêutico. Não. É sempre porque a gente tá doendo muito dentro da gente, né? Certo. E numa dessas dores que eu busquei ajuda, né? Foi a maneira saudável que eu encontrei, buscando ajuda. Me veio, né, por indicação da minha psicóloga, a metodologia Patchwork. Que inclusive o nome dela é Luzia Compasso, que eu mando um beijo pra ela. Não sei se ela vai me assistir, espero que sim. Assista a gente aqui. É uma pessoa que eu sou muito grata. Certo. Então assim, foi através dela que ela me apresentou e eu estudei com ela e com um grupo a metodologia Patchwork. Certo. E essa metodologia, ela associa espiritualidade e conhecimento do comportamento humano. E é incrível, incrível. Fala sobre as leis do universo,
fala sobre um comportamento humano, o que a gente tem, né? Ego, nossas coisas internas que a gente não conhece e passa a conhecer através dos estudos. E mostra pra gente que a gente não é isolado, como você falou, não é uma ilha. A gente tá conectado com o universo. Basicamente, o que o Patchwork nos ensina é isso. E é libertador. Dentro dessa metodologia Patchwork tem um livro que é Criando União, de Eva Pierrakos, que é a canalizadora, né, a pessoa que trouxe o conhecimento dessa metodologia Patchwork. Porque esse conhecimento é canalizado. Tá? Então, é de um conjunto de consciências que se denomina guia. Se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisam Eva Pierrakos, pesquisam a história dela que vocês vão conhecer mais a fundo. É um trabalho belíssimo, minha gente, confiável e libertador, como eu já vinha falando, né? A gente já vinha falando desde o início. É um dos trabalhos de libertadores que estão aí no mundo, essa metodologia Patchwork. Liberta o povo, para quem está disposto a conhecer, né? Criando União é a metodologia Patchwork aplicada nos relacionamentos amorosos. Que é você criar união, permitindo que o homem e a mulher, né, o relacionamento amoroso nos outros formatos, possam se revelar, né, se deixar conhecer e conhecer o outro sendo verdadeiros. Entendi. Então, isso é o que mais planifica o homem e a mulher, o ser humano, num relacionamento amoroso. Ser verdadeiro um com o outro. Basicamente. Mas será que a gente consegue ser verdadeiro? Assim, 100%? assim, Não, 100%. Todo momento, a toda hora não. Mas a gente pode se abrir para ser o mais sincero possível. A gente pode se abrir. é um trabalho constante. Constante. E mais uma vez, precisa ter intenção. Eu intenciono ser verdadeiro com meu companheiro, com a minha companheira. Eu intenciono. Eu não quero fingir. Eu não quero mostrar quem eu não sou. Eu não quero ser desonesta com ele, com ela. Não quero. Eu quero ser honesto. Mesmo que seja para falar algo que não seja agradável, que fale. Ou como muitas vezes acontece, né? A gente tem muito orgulho para não falar algo. Eu vou falar dos homens, viu? Certo. Muitos homens. As mulheres também são assim, né? Muitas mulheres também agem da mesma forma, mas percebo mais nos homens. Os homens têm um orgulho de se abrir. Eu falei em orgulho, mas eu falo também em resistência. De se abrir no sentido das emoções, de falar o que estão sentindo. Se abram, criaturas. Se abram mesmo, sejam honestos com vocês. Sabe? Honestos e abram o coração, mesmo que tenham medo do que a outra pessoa vai pensar. E às vezes até num relacionamento já firmado, já com uma estrada longa, de médio e longo prazo, diga o que você está sentindo pela pessoa, diga o que... Eu concordo. Pacifica teu coração. Eu acho que muitos homens, acho que eu incluído, a gente tem dificuldade de assumir o que está sentindo, né? Eu me incluo também. Eu me incluo. Eu tenho dificuldades, embora eu evolui muito. E é delicioso, gente. Olha, vale a pena investir. Vale a pena investir nessa coisa de ser verdadeiro com você, sabe? Pra, assim, ser verdadeiro. Abrir teu coração. Morre de medo, mas seja verdadeiro. Vale a pena. Tipo... assumir. Né? Assim, assumir a persona. Tirar aquela máscara, aquela maquiagem, né? Você... eu ia dizer, seja você mesmo, mas não tá além disso. Certo. Você... Poxa, eu tô com uma coisa aqui dentro de mim. Por que eu não vou abrir? Se eu não abrir, eu posso não abrir. E quando se trata de sentimento, se eu não abro, eu posso não abrir. Porque se eu confessar um sentimento para alguém, isso pode trazer complicações, dependendo da situação, né? Aí talvez seja mais saudável não falar. Ou esperar não falar
num momento e depois, sei lá. Assim, vai sempre ter um custo se você não abrir. Ninguém fica isento quando você fecha. Ninguém fica impune aos próprios sentimentos. Isso eu aprendi com a Arli Grava. Terceiro, fechou. Terceira obra. Somos mais interessantes do que imaginamos. Arli Grava. É isso que eu aprendi sobre abrir seus sentimentos, suas emoções. E que, poxa, isso é saúde. Quem me ensinou foi a Arli Grava. Entendi. Que eu recomendo nos meus canais, nas minhas redes sociais. Eu falo dele no meu canal no YouTube. Porra, sinceramente, esse homem é outro que salvou minha vida. E, sim. Eu, sinceramente, me tirou até de um lixo emocional mesmo. E aí, hoje, eu me percebo outra pessoa. Ainda em processo, ainda em evolução, mas eu me percebo uma pessoa muito mais... Eu me sinto mais empoderada. Porque ao invés de enfraquecer você, quando você se abre, a impressão é que te enfraquece, né? Que você vai ficar muito vulnerável. Você tá abrindo suas entranhas, né? E o outro vai fazer o que quiser com você, que você vai se fuder, né? Que se o outro vai se fuder. Não. A sensação forte é essa, de que você vai se sentir humilhado. Vamos colocar assim, abrir o jogo, né? Tô abrindo o jogo aqui. Certo. Isso é uma sensação humana. Todos nós passamos. Mas se você abre o sentimento e coloca, você se empodera ao invés de se enfraquecer. Você ganha força ao invés de ficar fraco. Sabe? Entendi. Mas você só vai passar por isso. Você só vai saber se passar por isso, entendeu? Olha, rendeu muito. Assim, Geminianos, né? Geminianos. Olha, Juliana, muito obrigado por vir no meu canal. Foi uma honra enorme, tá? Assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal dela, tá? Vou indicar aqui. À medida de toda entrevista, eu vou colocar aqui todas as imagens, autores e obras citadas durante o vídeo, tá certo? Tem muita coisa para ser repensada. Olha, muito obrigado. Se inscreva no canal, dê um joinha pra cima ou pra baixo, tá? Ajuda muito, tá? E assim, eu tenho certeza que a conversa que a gente tá tendo aqui vai continuar nos comentários. Beleza? Por favor. Eu agradeço muito a oportunidade também de estar aqui nesse momento lindo, como diz Roberto Carlos. Esse lugar contigo aqui, assim, demorou um tantinho, alguns anos vai acontecer, mas aconteceu e assim tá repercutindo em mim também, né? Essas conversas estão aqui rebulindo em mim também, então eu só tenho a agradecer. Tô feliz. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Valeu.